A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre família. Existe um erro muito grande quando pessoas esperam colher no casamento ou na família coisas que não plantaram. Assim como na agricultura não é possível um agricultor colher o que não plantou, assim também é nas nossas famílias. E o que é então colher? Colher fala a respeito do fruto ou resultado. É o fruto ou o resultado de um trabalho. Isso é o colher. E o que é o plantar? O plantar é o semear. O plantar é o preparar, né? Preparar a terra, colocar uma boa semente, aguardar o tempo certo, regar, aguardar. Então, plantar fala a respeito disso, de semear e preparar o caminho. Então, tem muitas pessoas que esperam dentro da família ou dentro do casamento colher coisas que não plantaram. Existem muitas pessoas bastante frustradas, bastante incomodadas e desconfortáveis por causa disso. São pessoas que normalmente elas exigem muito dos outros. Repito, exigem muito dos outros, mas elas mesmas fazem muito pouco. Repito, exigem muito, mas fazem pouco. Também existe outro pensamento errado. Tem pessoas que sempre esperam receber primeiro. As pessoas querem receber primeiro, só que na Bíblia é o contrário. A gente não espera receber dos outros primeiro. A Bíblia nos manda nós semear. A Bíblia nos manda nós fazermos primeiro. Vamos então ao texto bíblico, que é o que existe de mais importante para as nossas vidas. Mateus capítulo 7 diz assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Outra tradução diz: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Conforme você viu no texto bíblico, a Bíblia é muito clara quando diz tudo que você quer receber, a maneira com que você deseja ser tratado, a maneira com que você deseja receber benefícios, a maneira que você deseja, tudo que você deseja, a Bíblia manda com muita clareza que você deve fazer primeiro, que você deve fazer exatamente da forma que um dia você gostaria de ser tratado, da maneira que você gostaria de receber. Então essa mentalidade de ficar frustrado, irritado, né, porque não está recebendo como gostaria, é uma mentalidade errada. É como se a gente quisesse colher, como um agricultor que quer colher algo que não plantou. É o contrário. Você deseja um ambiente diferente, você deseja um casamento, uma família transformada, então a Bíblia manda você praticar isso primeiro. Exatamente da maneira que você deseja receber e ser tratado. Faça você primeiro. Pratique exatamente aquilo que você deseja receber. Mais um texto bíblico, Gálatas capítulo 6 diz assim: E não vos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos ou colheremos, se não houvermos desfalecido, se não houvermos desanimarmos, se não houvermos desistidos. Ou seja, a Bíblia é muito clara que existe sim um tempo certo onde você vai receber isso que você tem plantado. Primeiro, você precisa entender que a resposta e o retorno não é imediato. Existe um tempo certo, um tempo futuro para tudo isso retornar. Para todo o bem que você faz, que você pratica por amar a Deus, isso vai retornar para você. Mas não é um retorno imediato, é no tempo certo, é no tempo futuro. Então você vai ceifar isso, ou seja, você vai colher isso. Isso é maravilhoso. Mas existe uma coisa que precisa acontecer. Você não pode se cansar de fazer o bem. É o que diz o texto bíblico. Você não pode se cansar de fazer o bem. A verdade é que praticar o bem para os outros, enquanto os outros não nos retribuem esse bem, é bem cansativo, é exaustivo e dá vontade de parar, não dá vontade de continuar. Porque parece que a gente faz o bem para os outros, mas os outros não fazem o bem para nós. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve se cansar de fazer isso, porque a verdade é que isso é bastante cansativo, nos leva à exaustão. E a Bíblia também diz que nós vamos colher se algo acontecer, se a gente não desfalecer, ou seja, não desistir
ou não desanimar. As 3 principais traduções do Brasil usam esse termo: se você não desfalecer, se você não desanimar e se você não desistir. Ou seja, que para você colher, para isso tudo retornar, para ver a transformação da sua família, do seu casamento, você não pode desistir, você não pode desanimar, você não pode retroceder. Então vamos falar dos principais erros práticos, dos problemas na prática. Um desequilíbrio muito grande de amor. Muitas vezes você deseja muito receber o amor dentro do seu lar, do seu casamento, mas você não recebe na proporção que você gostaria. Então a Bíblia manda que você deve plantar ou semear primeiro. Então, da maneira que você deseja ser tratado, da maneira que você deseja ser amado ou amada, é o que você deve fazer pelo outro. A mesma coisa para o companheirismo ou mutualidade, que é esse apoio, esse incentivo, essa troca de cooperação e ajuda. Se você deseja receber isso, primeiro você deve praticar, você deve fazer isso primeiro. A mesma coisa, a dedicação também, que é muito parecido, ou ajuda. Se você deseja receber tudo isso, se você deseja viver dessa forma tão amparada, primeiro você mesmo precisa praticar isso, ainda que você não receba isso de volta de maneira imediata. Amém? E lembrando que essa é uma lei universal e tudo aquilo que você deseja receber, primeiro você deve fazer exatamente da maneira que você deseja receber, em todas as áreas. É uma lei universal de Deus, que rege toda a vida do homem e da mulher. Amém? Que esse vídeo possa transformar a sua vida, em nome de Jesus. Se esse vídeo te ajudou, lembre-se também de compartilhar. A graça e a paz.